Is everything okay? So smile! That's what we want tonight! Pretty girls should always smile! Eu sou Igor Pinheiro, E eu sou Colom. esse é o Plotcast, e a gente criou esse podcast com uma ideia de estudo aberto de roteiro. Cada semana a gente vai pegar um roteiro para ler e ver o filme. E nesse primeiro momento, né, nessa primeira leva de episódios, a gente vai falar de filmes de terror e suspense, que é um gênero que a gente gosta muito. E vamos começar com A Substância. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. One single injection unlocks your DNA and will release another version of yourself. This is The Substance. A Substância é um filme de 2024 com o Demi Moore, que estamos gravando 3 dias antes do Oscar, então só podemos torcer para que ela perca. Nós chamamos Demi Moore, mas Fernandinha vai ganhar. Mas enfim, sobre o filme, o que a gente está vendo no IMDb, a sinopse é que uma celebridade em decadência decide usar uma droga no mercado negro, uma substância que replica células e cria temporariamente uma versão mais jovem e melhor de si mesma. O filme foi escrito e dirigido por Coralie Farja e está concorrendo a 5 Oscars, 5 prêmios da Academia. Tá concorrendo ao Oscar em maquiagem e cabelo, melhor filme, melhor direção, melhor atriz e melhor roteiro original. Ela ganha em tudo menos melhor atriz. Eu queria muito que ganhasse direção e roteiro, mas É, vai dar certo. tem outra mulher indicada? Não, claro que não. Óbvio que não. Já aconteceu de 2 mulheres indicadas? Acho Em que não, né? direção, não sei. Acho que não. Enfim, é um roteiro grande. O filme é grande também, né? O filme tem 2 horas e 20, o roteiro tem 146 páginas. Acho que ele foi liberado há pouco tempo, assim. O pessoal compartilhou bastante página dele porque tem algumas coisas que chamam atenção, que a gente vai falar mais pra frente. E essa versão que está disponível é uma versão de maio de 2022. Então, tem coisa que não dá para saber se foi gravado e foi tirada, se no tratamento posterior do roteiro teve algum tipo de modificação que esteja mais próxima do filme. Mas é um roteiro que é até bem próximo, assim, do que a gente vê na tela. Mas vamos começar falando rapidinho só de como foi o nosso primeiro contato com a substância. Quer começar? Eu tenho uma relação de amor e ódio com o cinema. Amor, porque eu acho legal com a experiência coletiva. E também o som é melhor, a imagem é incrível. Então, foi legal. Eu acho que eu estava consciente de que eu estava vendo, que tinha pessoas ao redor vendo, principalmente no final, que é aquela coisa absurda. Eu estava achando legal ver as reações das pessoas. Meu problema com o cinema é exatamente a mesma coisa. Eu não gosto de ouvir a reação das pessoas. Eu fico, gente, mas será que a gente precisa fazer esse comentário agora? Será que não dá para guardar? Mas nesse caso em específico foi legal porque o filme meio que dragou todo mundo, né, pro um lugar de atenção extrema, assim. Tava todo mundo, mas o que for que eu tô vendo, principalmente no final, é incrível como as coisas escalam. E eu amei, assim, que eu vi. Principalmente o final. Eu acho que muita gente não gostou do final. Eu fui com alguns amigos, eles disseram que o filme poderia ter parado alguns minutos antes, mas para mim o diferencial foi o final, que eu amei muito. E você? Eu tava muito afim de ver já quando, tipo, começou a surgir o papo, né? Filme de terror com a Demi Moore, tava super grande, já ganhou roteiro em Cannes e tal, tava super curioso. Acho que demorou até um pouquinho mais o embargo pra sair crítica e tal, e aí não dava direito pra saber o que que era. E aí ia rolar cabine de imprensa aqui em São Paulo, que eu escrevo para um site, blog pessoal também de crítica de cinema. Eu recebi o convite para cabine de imprensa, só que eu não ia estar aqui, ia estar no Rio. E eu queria desesperadamente ver, eu pedi pra ir na cabine do Rio e me mandaram um link bonitinho. Fui lá e foi
Foi muito diferente. Eu tava esperando já gostar muito, só que eu não imaginava também pra qual caminho ia seguir, assim. Então, eu vi o filme o tempo inteiro muito animado, assim, tipo, não acreditava que eu tava finalmente assistindo. E quando entra na pira do final também foi a mesma coisa, assim, essa sensação coletiva, tipo, e tinha gente que ria, e aí tinha gente que só ficava em silêncio, muito chocado, e é um filme muito divertido, assim, eu acho que tem essa questão que você falou também, me pega um pouco, mas eu acho que é um filme divertido de ver em grupo. E aí eu já tinha reassistido uma vez, logo depois que saiu no MUBI e tal. E agora eu vi de novo lendo o roteiro. Então, foi a terceira vez que eu vi e sigo adorando, assim. Acho. Eu criou um certo tipo de preconceito com quem fala que não gosta da substância, assim, de verdade. Eu tenho. Eu entendo que possa ir de encontro com alguma sensibilidade das pessoas e tipo, se você não gosta de terror, não gosta, né? Mas eu acho que em geral as pessoas têm dificuldade em aceitar que coisas que elas não gostam são boas também, né? Então, mas eu acho que é uma perspectiva nossa também em ser roteirista é que a gente consegue dar um passo atrás, não totalmente, mas a gente consegue se afastar um pouco e ver com outro olhar, mas obviamente sempre vai estar ligado à qualidade, vai sempre estar ligado ao que a gente gosta também, né? Uhum, Mas é, eu entendi que as pessoas com quem que eu consegui assistir junto, meus amigos que não são do cinema, eles amaram também. E ainda bem que eu não encontrei ninguém que disse que não gostava. Pô. Gostaria que agredir essa pessoa. Tu viu o curta dela? não vi ainda os curtos dela. Eu tinha visto já algumas cenas do primeiro longa dela, né? A Vingança lá, Revenge. Que tem até algumas coisas, principalmente na reta final, assim, tem bastante coisa parecida com a substância, tá? Eu queria ver esse longa. O curta é exatamente o mesmo tema, Uhum, que também tá na MUBI, pelo menos até hoje tava. E eu vi antes de ver o filme. Então, é sobre um cara que uma sociedade, na verdade, um futuro meio distópico, em que você consegue colocar um chip na sua coluna também, então é uma coisa da coluna está relacionada nas duas obras, que só que aí é diferente. Você não cria um novo eu, você vê outras pessoas que têm o mesmo chip com o avatar que elas escolheram. Isso dura 12 horas. uhum. E aí as pessoas também querem postergar isso, e é isso que gera o grande problema. Mas é menos, é intrusivo, mas não é tão, não, é bem intrusivo. Ah, enfim, não vou dar spoiler. What the fuck? Who's this? Who the fuck is this? Mas as primeiras impressões do roteiro, a primeira coisa que eu vi estava logo depois da capa, que é duas citações que ela faz, que é de Heráclito, dizendo que tudo muda, nada permanece, e logo depois a citação da música do Pump It Up. E eu acho que isso é uma coisa meio do filme inteiro, né? Tem coisas objetivas em relação aos temas que ela quer abordar, né? Coisas importantes, mas também tem o foda-se, ou esse grandíssimo foda-se do Pump It Up. Eu fiquei muito feliz que eles usaram a música, né? Aham, e eu acho que tem um lance também de tipo. É isso, ela cita Heráclito e ela cita, tipo, uma música super pop, tipo, e aí o filme vai por essa mesmo, assim, acho que é legal. E não tem no filme, no filme final, não tem excitações, né? E aí eu fiquei pensando se em algum momento teve também e tal, fiquei, se a ideia era abrir com isso ou era uma coisa pra quem tava lendo o roteiro só. Não sei. Porque eu lembro que Nope, ele começa com a citação bíblica. Talvez fosse uma citação só para quem estava lendo. Então, leia roteiros, porque assim você vai ver outras perspectivas do próprio filme. Ele sempre lia. Então, uma coisa que, aproveitando que você falou isso, logo na cena inicial mesmo, que o filme tem tem uns três começos no filme. Mas a primeira que é da gema se duplicando, no roteiro ela descreve que uma gema tá mais perfeita que a outra, e quando eu tava assistindo, eu nunca que eu reparei isso. E aí, assistindo, lendo, você repara realmente que uma gema é perfeita e a outra é mais.
opaca, né? A É, primeira, ela é mais opaca, ela é... E na hora eu fiz, será? Quando eu li assim, eu falei, mas será que tava? Eu comecei a ler antes de ver o filme, depois que eu entrei nesse processo de ler e ler a cena e ver a cena. Sim, tem alguns detalhes que eu fiquei. Outra coisa logo desse início, e que eu acho que a gente vai comentar depois também, é a palavra que ela usa orgulhosamente. A gêmea se destaca orgulhosamente. Eu fiquei pensando como é que se destaca a gêmea orgulhosamente. E eu acho que isso foi feito pela direção de arte, que poderia usar um contraste, ou seja, o roteiro precisa alimentar a imaginação das outras pessoas, porque seria uma coisa da cor da mesa, né? Que o que contrasta com o amarelo e você vê da melhor forma possível. E são beats longos, né? Uma coisa que ela escreve vemos não beats longos, mas um beat a mais. Ela diz, permanecemos, tem um beat aqui a mais, que é a da gema, que a gente vê, depois que a gema completa aquela fase dela de se dividir, aí tem beat, ou seja, a gente foi para um momento a mais, assim como a calçada de Elizabeth, que a gente passa um tempo maior em algumas coisas, desde o roteiro ser visto, né? eu reparei isso também. Reparei na cena logo depois do acidente, ela vai pro hospital, e aí tem um beat longo também dela triste, assim, eu acho legal também como ela dá impacto nesses momentos. Eu acho que uma coisa que é importante a gente falar de cara também é que, como o roteiro é de quem dirigiu, né, é da Coralie também, eu fico sempre pensando em até que ponto ela tem muita liberdade, porque ela sabe que ela vai fazer o filme também, né? Eu fico pensando nas mãos de uma outra direção, como é que podia dar muito errado ou ser outra coisa, né, esse filme. E é uma questão que é difícil, né? Eu acho que aqui no cinema independente até a gente consegue fazer um pouco mais isso, mas você ter o roteiro e dirigir o roteiro também é uma outra pira, assim. Eu acho que dá um monte de liberdade pra ela. Tem muita coisa que eu achei que estava no roteiro e aí depois eu vi que era de equipe, que também foi interessante perceber. Por exemplo, o corredor que ela usa, o corredor na TV, aquele corredor vermelho, que no começo tem os quadros da Elizabeth. Eu pensei que, tipo, as cores e o tapete já estava descrito no roteiro, mas não, né? Uma coisa que surgiu com o departamento de arte depois e tal. Isso foi interessante de ver também. Mas o que eu fiquei pensando muito foi isso, a liberdade que a Coralie tem por ser ela dirigindo o filme também, e que, não sei, foi uma coisa que a gente conversou antes também, tipo, tem algumas coisas nesse roteiro, a gente que já passou por curso e tal, etc. A gente sabe que muita gente olharia mal, né? Falaria que tá errado, que não se faz. E eu gosto de ver um roteiro assim, sabe? Que é muito legal na forma, assim. Eu acho que ela manja muito de formato e forma, justamente por isso que ela consegue usar tanto também dentro do texto dela. Eu achei isso muito bom, eu acho que o principal é a gente tentar entender qual é o meio termo entre eu não posso dar muitos detalhes, porque, como você disse, ela é a pessoa que dirigiu, então ela consegue dar detalhe da câmera, focado de cima. E eu nunca escreveria isso, porque quando eu escrevi, me disseram, ah, isso não faz o menor sentido, vai mudar tudo. Algumas vezes eu me dou algumas liberdades de pensar, foda-se, eu vou colocar, se for para mudar, muda aí. Eu não tenho muita escolha. Mas aí eu me corto algumas vezes, eu me podo em relação não vou colocar isso porque vão mudar. Então, eu achei legal, mas aí, enfim, ela é diretora, né? Mas tem algumas coisas que isso do tapete, da cor do negócio, não, do corredor não foi definido, mas algumas outras coisas sim. Sim, Tipo, a cor da substância foi definida, a cor do casaco, que é fundamental lá, o casaco amarelo de lindo, Elizabeth. lindo, lindo. Eu amei, quero igual. Algumas coisas que ela faz com muita frequência, que são as onomatopeias. Então, tem os sons, que é Shrek, Hiss, E, nossa, isso tem muito. One, E tem os... ela põe negrito, né? Aumenta a fonte, tipo, é muito legal.
E aí tem isso também, dos recursos do roteiro, que até onde dá para colocar, que ela diminui a fonte quando a pessoa vai se afastando. Naquela primeira cena Uhum, que uhum. Harvey está saindo do banheiro, a fonte, ele continua falando do celular. E aí a fonte vai diminuindo enquanto ele vai se afastando. Tem outras coisas que são cortes, na fala, uma pessoa interrompida. Então, a palavra também foi interrompida. A palavra não está completa. Em que eu peguei to stand up, e aí ela escreve to stand u, tracinho, que é a pessoa foi impedida por algum motivo de completar a ação. Isso estava no texto. Aí outras coisas do formato do roteiro que são as coisas não filmáveis, né? E aí tem que ver, tem alguém vai pegar no seu pé em relação a isso, mas ela coloca coisas, por exemplo, na cena 9 nós podemos quase ouvir os bilhões de pensamentos na cabeça dela indo para frente e para trás. Ou seja, isso não é nada visível. Ela só podia ter colocado assim: Elizabeth está muito preocupada. Outra coisa é, que é comentário dela em relação ao filme em si, que é basicamente ela está ficando velha e tudo e todo mundo ao redor dela acredita que é o fim do mundo, é o fim do mundo dela. Ou seja, isso é só um comentário. Isso não é filmável, isso não é um pensamento do ator, que o ator poderia pensar. Isso é parte do contexto que meio que a gente já entendeu. Isso está na cena 21A. Outra coisa que eu vi que ela coloca cenas continuadas. Então é 21A, não são todas, mas tem umas que tem continuação. Tem uma que vai a 14, e aí são coisas que a gente pode pensar também no que é o correto, né? Continuando o teu comentário, que é coisas muito específicas. Por exemplo, Harvey é apresentado como man antes do seu rosto aparecer. Então, o que eu tinha visto antes, e já me foi dito, foi: coloque o nome do personagem, mesmo que a gente não esteja vendo ele, e aí você diz, antes da fala, você diz: não conseguimos ver o personagem, apenas parte dele. Fulano de tal. Abre o diálogo. E aqui não, ela colocou, como a pessoa não foi apresentada, ela não colocou o nome dele. Tá certo, tá errado? Não sei. Eu testaria ir direto no nome da pessoa para evitar É, atrito. é que eu acho que sobre isso tem um outro exemplo bom no próprio roteiro. Eu prefiro, acho também, quando eu escrevo, mesmo que a pessoa não seja apresentada, eu já boto logo o nome também, como você falou. Mas eu acho que isso que ela faz funciona, por exemplo, quando a Sue aparece, que ela demora para chamá-la de Sue, New que Elizabeth. é um ser diferente e tal, tipo, New Elizabeth, tipo, ela vai usando outro nome até ela se assumir como Sue. Isso eu acho que ela faz bem no roteiro, porque eu acho que, eu fico dividido também nessa coisa do que não é filmado, mas particularmente nesse roteiro eu gostei muito de como ela usa, assim, porque eu acho que, beleza que ela que dirigiu, mas eu acho que dá uma ideia de sensação, assim, muito específica para alguns momentos, então esse momento que a Sul surge é muito bom. Acho que a gente vai falar mais pra frente, mas eu acho que a cena mais bonita, assim, de se ler, e foi a cena que a Coralie falou que ela escreveu primeiro, foi a da aplicação, né, da substância quando sai a Sul. Que é linda a cena, tipo, é muito gostosa de ler, assim, muito bem escrita, e eu acho que beira esse limite, né, do que é muito literário e o que dá pra imaginar e filmar e tal. Acho que é uma discussão que sempre vai existir também, né? Uma coisa que dá para pensar é, sem esses comentários, sem esses detalhes, sem essa literalidade, a gente vê que o roteiro ele não ficaria tão mais curto assim. Ele não, ou seja, essa parte que é tornar o roteiro gostoso de se ler, ela não ocupa Exato. grande parte do roteiro, né? Ah, e é muito Então, grande chato ler parte um do roteiro roteiro que é tipo, ela vai até a porta, ela abre a porta. é a outra parte. Tipo, tipo. Aí eu super faço isso. Mas é muito chato, eu entendo. Mas também tem a coisa minha de ser um pouco objetivo e querer evitar pessoas dizendo, não dá pra ler, mas é muito chato. 50? Well, it stops. What stops? What?
What stops? You know, the, the Sobre tema que você tinha puxado também, eu fiquei pensando muito no em como os lugares e algumas coisas simbolizam mais de uma coisa, né? Eu acho que vendo o filme, o tema tá presente em toda a cena, assim, tipo, ela não é nem um pouco sutil no que ela tá contando, tanto que gerou, que gera com algumas pessoas a questão de interpretação, né? Tipo, tem um pessoal que assiste e não consegue entender que é um lugar de fábula, assim, né? E acha que e procura, começa a procurar umas respostas que o filme não vai dar e não é sobre isso. E até porque você acabou de ver uma mulher saindo das costas de uma outra mulher. Sim. Mas enfim. Mas eu acho que tem muita coisa, tipo, posso estar viajando, tá? Mas o fato dela chamar o quarto que ela cria para esconder o outro corpo de Secret Room, tipo, acho que tem, tipo, conversa com o tema, sabe? É onde a Elizabeth está guardando o segredo. E é uma coisa que eu acho que é genial, que tá no roteiro. E aí você pode também falar se você teve a mesma impressão. Que eu acho que é ele conversando com o tema, o roteiro conversando com o tema, vamos lá, vamos por partes. Tem um crítico, cineasta também, Yuri Sálico, ele é do Esqueletos no Armário. Quando ele falou desse filme, ele falou que dava para ser um filme mudo e dá para entender o que ele quis dizer, assim, porque muito do que é exposto, assim, da história tá na ação, né? Não tem muita explicação. Os diálogos são importantes ali pra gente entender o que tá rolando, mas não é o que não é onde está a ação exatamente, não está tanto no diálogo. Essa exposição está na ação. E aí o que eu achei muito incrível, e aí, por exemplo, nas instruções da substância, são os cartões enormes, assim, e tá escrito. E no roteiro também ela para e põe a instrução lá no meio, em negrito, encaixado. Então isso é importante e não é diálogo. E aí o que eu pensei, que é muito legal, os maiores momentos de exposição em diálogo que tem no roteiro são quando ela liga pro cara que cuida lá da substância, né? Pro saque da substância. E é a mesma voz do vídeo. E no roteiro, tanto no vídeo e quanto depois, quando ela fala no telefone, não aparece em formato de diálogo, né? Tudo que essa voz fala tá como se fosse ação em negrito, um pouco maior. Então, para mim, é como se ele rompesse essa parte do diálogo para conversar, tipo, estou falando com o tema do filme. Então, tipo, é ela, desculpa, olha eu falando ele, tá vendo? Do que a voz é masculina. Sim, mas eu tava falando ela, a roteirista Coralie. Ah, sim. E, E cancelado, cancelado. eu acho que ela faz isso, eu acho que é de propósito, assim, porque quando você tá lendo é divertido, e eu acho que tá dentro da pira temática, assim, do filme, assim. Eu achei muito legal essa coisa do diálogo tá fora do que essa voz fala, né, de como essa voz explica as coisas pra Elizabeth e pra Sul. Tá fora do diálogo, assim, porque é uma coisa maior, assim, eu achei bem legal. Eu não tinha prestado atenção. Assim, eu vi que não estava com o formato de diálogo, né? Tava na ação, que é uma voz do além. Mas eu não tinha entendido isso. Foi bem legal você falar agora. Vou pensar que é relacionado ao tema. Porque são as regras, né? Ele Uhum. fala, ele dá as regras, ele só repete as regras. E eu acho que as regras são o tema, assim. Existe o tema mais óbvio, que é o tema social, aquilo que a gente vê, que é o papel da mulher, da idade e tudo mais. Mas eu acho que como tema mesmo, a gente tem uma questão de identidade. Eu acho que a principal coisa é quem é você de verdade. Porque pegando uma das regras, né, uma das falas que não são falas, que é vocês são um e você não pode escapar de você mesmo. E isso para mim é a principal coisa, que é como é que você cria uma versão melhor de você mesma, né? Quem era a sua identidade? Eu acho muito legal que a melhor versão de você não é a melhor, que é só você de um outro jeito. E uma coisa que eu achei muito estranha é que eu chamava ela de Betty, eu escrevia Betty para poupar meu tempo. Mas Elizabeth, ela precisa viver a vida da substância, e fica um pouco estranho a forma que ela se relaciona com aquilo.
que é, está te fazendo mal, ou então você nem está aproveitando tanto assim, porque depois dos 7 dias ela não consegue mais ter as memórias do que a outra fez. Você renovada, que é a Su, é ainda você, porque ele diz constantemente: vocês são um, vocês são um, vocês são um. E eu acho também que conversa com um filme muito amado para esse Oscar, que é Emília Pérez, Eita, disso que não é a estava esperando. renovação né, do Neida. É que a personalidade de Emília Pérez muda fundamentalmente quando ela consegue transicionar. Uhum. E aí é a mesma ideia do, certo, mas aquele velho eu, né? E Emília Pérez, ela herda tudo do eu do passado. Então ela é rica porque ela herdou em cima do tráfico que ela fazia, né? E aí indo para o terceiro tema, que é a perfeição, né? A perfeição, ela depende da imperfeição. Então, Sul depende de Elizabeth, que é a matriz. E o inverso não é verdadeiro. A perfeita depende da imperfeita, mas a imperfeita não depende da perfeita. Uhum. Existe uma dependência, que eu acho que também é uma coisa relacionada com drogas, que a gente estava achando engraçado, né? Na sinopse que tem o nome Ela Usa uma Droga, mas porque ela quer parar, ela não consegue. Ver aquilo do viciado. Faz mais mal do que bem, e mesmo assim ela não para. E um último ponto que, vendo o filme lá na hora, eu achei engraçado, é que, pelo menos o meu cérebro, vai pra realidade de vez em quando. Então eu vi aquele monstro, que era o monstro Sul, Elisa Sul, e quando ela entra lá, as pessoas dizem: Ah, fiquei preocupado, pode entrar. Quando ela vai gravar o show de fim de ano, porque ela tá com a máscara de Elizabeth. E aí as pessoas só notam algo errado quando a máscara cai. As pessoas te reconhecem pela máscara que você tem. E o monstro diz: sou eu, mas ninguém conhece de verdade, no final das contas. E aí, aí sim as pessoas ficam assustadas. Você é um monstro, a mulher grita, eu amo essa parte. E e aí ela mostra a verdadeira identidade, né? Inclusive, isso está no roteiro, no ponto, nessa cena, isso está escrito no roteiro mais ou menos assim, quando o monstro Elisa Su sai de Su, ela está bem consigo mesmo. Ela usa essas palavras quase, né? Ela está bem consigo mesmo, como se ela pudesse se ver pela primeira vez. E aí, voltando para aquilo que tu falou do a voz que fala sem ser uma fala, sendo uma ação, né? E isso reforça o tema, é que são as regras. E ele fala: se lembre que vocês são um. Você não tem como escapar de você mesmo. Não existe ela, vocês são uma só. Quando elas vão ligar lá para o saco de substância e dizem: Ah, ela fez isso. Não tem ela, é você. Elas são o Então, 503, né? ambas são Ambas são 503. 503. Tanto que ela, exato, pelo nome ele não vai identificar. Nossa, é muito bom isso. Eu acho que tem um momento em que quebra isso de quem tá falando do tema do filme, de exposição, quando ela pede o desativador lá da substância e ela se arrepende quando ela tá injetando na Sul, aí ela verbaliza, aí ela fala: Não, não consigo porque eu me odeio e eu preciso de você. Tananana. Ali é o único momento que tem esse rompante, assim. E eu acho que é legal isso também das regras estarem estabelecidas na ação e não no diálogo, porque as regras são aquelas e é aquilo, tipo, tanto que quando rola a primeira, quando a Sue sai do corpo da Elizabeth, ela olha pro chão, na ação já começa a descrever, tipo, ela olha pra matriz deitada no chão, então, tipo, a gente já toma como regra, como verdade que, tipo, que o que está sendo dito ali das regras da substância são as regras que a gente tem que levar pra valer no filme, assim. Eu acho que é. Ele já assume que Elizabeth é matriz e já coloca isso na ação, tipo, aceita que agora eu vou me referir a ela como matriz também. E eu achei interessante de perceber isso também. Eu acho que conversa com o lance de estar conectado com o tema o tempo inteiro. Mas é porque ele só repete, né, a regra. Elas vão reclamar de algo e ele diz: não É a temos, mesma coisa. não tem. É a mesma coisa sempre. Então, Querida, não, eu já é, falei, caralho. é, amada.
Ô, meu anjo. Ah, A mas ela Saki, só passou um você- pouquinho, mas eu falei que não podia passar, querido. fofa, acho que é uma questão cognitiva de vocês duas, que é uma só. The monster! Shoot the monster! It's a freak! No! Shoot the monster! Don't whisper! Monster! It's still me! Ela conseguiu, ela, Coralie, roteirista, conseguiu colocar um dilema que sempre foi nosso, né? Tanto que Dorian Gray tá lá atrás, o Método Monstro tá lá atrás. Se a gente olhar ainda um pouco mais para trás, com certeza vai ter. Mas é uma coisa que a gente vive no dia a dia, que todo mundo está, em certa parte, influenciado por isso, que é a vida dos influenciadores, né? Então, a gente olha para aquela vida e diz: eu quero viver aquela vida. Eu quero que você viva a sua vida. E eu quero assistir você vivendo a sua vida. Porque um dos comentários que eu vi é que não fazia sentido. Ela não, em um determinado momento, ela não tem mais acesso ao corpo de Su, ela se surpreende com aquelas coisas. Então, não tem mais sentido você continuar com aquela vida que você não vive. Mas é isso que a gente faz, né? De uma forma geral, a gente fica assistindo a vida dos outros para não viver a própria vida. E aí a galera tá se divertindo e você pensa: arrasou, rico, viva aí sua vida que eu vou fingir que eu tô vivendo e tô vivendo ela na minha cabeça, porque eu nunca vou conseguir viver na realidade, né? E é um distúrbio de imagem, no final das contas, e a imagem é sempre de si, é sempre dessa identidade. E aí vai para o físico, né? É, e ela potencializa muito isso também, sendo uma protagonista feminina, né? E tem umas cenas que estão no filme também, de assim que a Sul, né, tocando o próprio corpo e tal, e que tá no roteiro de um jeito muito forte, assim, né? Que teve um pessoal que começou a questionar a sexualização nessas cenas também, né? Especialmente da Sul. Só que eu acho que, sei lá, é foda também. Mas eu acho que faz sentido com o que a personagem tá passando, né? Tipo, é justamente o problema é o culto ao corpo, ela não tá feliz com o corpo dela e tal. Faz sentido esse deslumbre ser mostrado na cena quando vai pro corpo da Margaret Qualley, né? Se de um dia para o outro você, bom, virar, se você não está satisfeito com o seu corpo, e no dia seguinte você acorda com o corpo que você queria ter, você vai ficar nele. Eu acho que é uma reação completamente normal. E ainda em relação à identidade, mas indo um pouco para os personagens, principalmente o de Elizabeth, é que no final das contas a gente entende ela como vítima, pelo menos eu entendo, né? Ela está sofrendo com aquilo tudo, ela é vítima do sistema e tal, mas meio que a outra também é ela, Sul também é ela. Então, se ela diz que Sul é vazia, se Elizabeth diz que Sul ela fala uma útil ou alguma coisa assim do tipo, ela tá falando dela mesma. Então, ela tem a sua premiação, ela tem seu valor, mas foi algo meio que ela criou para ela mesma, né? É, eu acho que tem uma Eu parte tô de culpa. culpabilizando a vítima, talvez. Não, então, mas eu acho que tem essa questão da culpa mesmo, tipo, é uma culpa gerada por outras questões, por atitudes que vieram de outras questões, mas tem uma parte que é culpa dela, né? Tipo, acho que é forte isso no filme também. E ela percebe isso. Uma coisa que não tem é a relação dela com nenhuma outra pessoa. Eu acho que isso também é algo que o gênero permite, né? Esse descolamento da realidade para uma coisa que teria que ser real em algum momento, que ela não tem nenhum amigo, ela não tem nenhuma amiga, ela não tem família, por mais que ela tenha 50 anos, eu tenho certeza absoluta que uma estrela de Hollywood, alguém ia querer ficar com ela, e a única pessoa e aí reforçando um pouco que ela também é fútil, a única pessoa que ela dá moral, que aparece também é Fred, mas Fred fala dela e tem uma fala que é: ainda é a garota mais linda do mundo inteiro, que é um elogio que remete à juventude, ou seja, ele não está se importando, ele está vendo, beleza, ele continua vendo ela,
mas com aquele olhar do passado, que é o da beleza, mais uma vez. E ela quer sair com ele pelo simples motivo que ele faz ela se sentir bem. Como o Sul, ela nunca ficaria com aquele cara. Então, eu vi uma notícia um dia desse que uma mulher estava noiva e ela ganhou na Mega da Virada. E ela acabou noitada. E aí o cara tava processando ela porque Loba, ele loba. achava que tinha direito. Certíssimo. Mas aí a gente fica pensando nas próprias escolhas, né, das nossas futilidades. Eu tô com essa pessoa porque eu quero? Eu tô fazendo isso porque eu quero ou porque eu não tenho nenhuma outra possibilidade? E meio que ela faz isso, né? Ela quer sair com aquele cara. E é muito triste. Eu acho que foi o momento que mais pareceu um drama, assim, porque a gente tem aquele respiro de, não, ela pode sim encontrar felicidade, no final ela se frustra porque ela se sente muito mal, porque Sul está vigiando ela, né? E isso é uma coisa do terror também, do impacto psicológico, que a imagem de Sul é muito opressora para ela, que a imagem dela mesma é muito opressora para ela. Enfim, é uma crítica à sociedade como um todo, e eu acho que ela é parte desse meio, né? E ela é meio que um epítome disso, mas no final das contas ela também é vazia, assim. E uma coisa muito estranha é que Harvey, ele é a única pessoa que tem uma fala que remete a algum tipo de refinamento, por incrível que pareça. Porque ele fala, eu queria mencionar, logo no início, quando eles estão conversando no restaurante, eu queria falar sobre Renoir e Gauguin, mas aí não é o que o povo quer outra coisa. Então, ele sabe o que é bom, mas ele recusa isso. Ele é a única pessoa que menciona algum tipo de atividade que seja além do visível, né? E não são artistas quaisquer, né? Renoir é um pouquinho mais famoso, mas Gauguin é mais específico, Gauguin, né? Então, talvez seja porque ela é francesa, e ela mencionou dois pintores franceses, talvez seja uma falha aí no negócio, talvez. Mas isso veio da boca desse personagem, né? Então, ele recusa o que seria bom também. E isso é meio. É fútil também, né? Ou seja, todo mundo é fútil. Eles, eu, você, Fernando Torres, que vai ganhar o Oscar. Eu acho que você estava falando das relações dela, né? Eu acho que é porque eu também fico pensando até quando eu começo a questionar algumas coisas no filme, eu fico pensando até que ponto eu tenho que levar em consideração a questão da fábula. E essa coisa do isolamento, eu acho que eu penso, porque o mundo é todo fake, né? Tipo, o que a gente estava falando antes também, né? Você tinha comentado uma questão de onde o filme é localizado, de quando o filme é localizado e tal. E é isso, né? O mundo que tem classificados. Ela lê os classificados nos jornais, Telefone fixo, aspirador de pó telefone antigo. fixo, aspirador de pó, programa de ginástica na TV. O, acho que tem muitas marcas do filme que é para mostrar essa questão de, tipo, a coisa mais importante da TV é o show de Ano Novo da TV. Tudo é direto, né? A gente estava falando também, o nome da empresa é The Network. O programa de TV que a Sul vai é The Show. O nome do negócio é The Substance. Tipo, é tudo Ah, muito. É, ela é Sparkle. eu acho que essa coisa da solidão também conversa com isso. Tem uns cortes, eu reparei muito no que foi cortado do roteiro também, né? E tem algumas cenas que tem a ver com a mesma coisa que foram cortadas, aparece em uma cena no filme, ainda aparece a mulher que limpa a casa dela com o aspirador de pó. E no roteiro tem algumas cenas com ela, né? De como ela dispensou ela depois, como ela botou ela pra fora no primeiro dia que ela estava transformada. Tem algumas situações com essa mulher. E tem também um agente, né? Que dá a notícia pra ela que ela tá demitida, que ela perdeu o anúncio publicitário e tal. Toda essa coisa do que ela fazia um anúncio publicitário de pasta de dente. E tudo isso é cortado do filme. A única coisa que ainda tem disso no filme é quando ela tá, antes do acidente de carro, ela vê o cartaz do anúncio do. Eu não lembro se é da escova ou de pasta de dente. Mas Parte de dente. E Fred também menciona. ele também menciona na conversa e também tiraram do filme. Então todo esse
mini plot aí da pasta de dente foi cortado. Achei interessante também. E eu fiquei pensando se não tem a ver com deixar ela mais isolada, né? Porque a gente já corta mais algumas relações dela que ela teria nesse mundo. Porque literalmente parecia que ela só tinha relação com o Harvey, né? De alguma forma, assim. Ela tinha. É completamente isolada. Mas aí eu já começo a levar pro lado da fábula mesmo. Tipo, ó, é uma mulher passando por isso. E eu acho que o gênero permite, né? A gente tem que lembrar do gênero. Eu acho que isso é fundamental. Se fosse um drama realista, metade do filme, metade não, 10% do filme ia funcionar. O resto ia ser descartado, né? Tem algumas falas que são muito absurdas, que se você lê sem ver o filme, você pensa assim, não, isso aqui não faz sentido, tá forçado. Mas você vê o filme junto com a estética e com o gênero, né? E aí você pensa, não, faz total sentido que Harvey fale esse nível de grosseria. There's been a slight misuse of the substance. This balance is not working. Would you like to stop? 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 I'm fine. You can't escape from yourself. Uma coisa que eu reparei muito, assim, é que parece que no roteiro o começo e o final são mais. Não é a melhor palavra que eu tô escolhendo, tá? Mas são mais fortes, assim. No meio eu sentia, por exemplo, que tinha mais diferença na adaptação e tal. Agora o final é lindamente, assim, é muito fiel ao que tá escrito, assim. Eu achei engraçado que os últimos 20 minutos de filme são tipo 5 páginas finais do roteiro, assim, é muito tempo. E como ela pira ali nas imagens. E é quando ela começa a explodir também para os elementos de terror, né? E eu gosto como ela vai plantando isso. Acho que ela é muito boa de criar suspense. Então, desde, sei lá, a Su tá na pia e aí começa a cair as gotas de sangue do nariz dela. E aí, no meio da ação, ela coloca lá um blip, tipo, que é da gota caindo e ela vai aumentando isso. Ela brinca muito com o som no texto já, né? Eu acho que é um dos grandes. É uma das coisas que me pega, assim. Eu acho que o terror do filme também tá muito no som. E é legal ver como ela escreve som no roteiro e é genial, assim. E dá pra ver como funciona. Eu gosto muito de como ela cria o terror no sentido do som. Eu acho que é uma das partes que eu mais gosto do filme é o som, né? E tem muito essa coisa de barulho de corpo. Parece que você tá dentro de alguma coisa. Quando a Sul surge pela primeira vez, parece uma coisa meio plástica que você tá ouvindo, né? Quando ela se esfrega, assim, tipo, é. E eu acho que dá essa sensação. Eu acho que é um terror de um outro jeito, assim, que eu acho que é uma forma legal que o filme faz, é a parte que eu mais gosto. Obviamente, a parte do body horror é incrível, eu adoro também. Mas eu piro muito no som da substância. Tem algumas coisas que vieram depois em relação ao som, que é quando a substância aparece, chega alguma encomenda da substância. Aí vem um dan, isso não tá, mas tudo que é humano, né? Todos os barulhos humanos, não só os humanos, tem o barulho do chuveiro, aquelas que é a fritura do negócio. Isso ficou bem legal, mas não é de susto, né? Eu fui anotar as coisas que poderiam gerar suspense e terror em relação à atmosfera. É como tudo é nojento. Então, como as pessoas são nojentas, ou seja, ela cozinhando de forma desorganizada e como o nojento está relacionado à comida sempre. E isso para mim é muito estranho, porque quando eu vejo receitas em qualquer lugar, a comida é sempre muito saborosa. E aqui, quando a comida parecia, inclusive, comida gostosa, eu ficava, não parem de comer agora, isso não tá legal. A comida estava em perfeito estado, mas tarde comendo um camarão, como ela faz toda a comida, a mosca no vinho, são coisas que geram esse incômodo. Com o objetivo, o body horror tem como objetivo que você sinta medo do seu próprio corpo, né, no final das contas, que ele se transforma e que você venha a perder ele. Então, tem coisas que aumentam a tensão, tipo aquele beijo estranho que ela entra, que ela precisa se abaixar. Quando ela entrou ali, eu disse, não, o diabo que entra aí. Eu nunca entraria.
uma coisa meio Nosferatu, que ele fica lendo uma encruzilhada, e eu fico, homem, se vira e saia. E é Não uma coisa foi um negócio. tipo, olha como ela tem que se humilhar pra ir nesse lugar pra conseguir É. essa substância, é muito Mas legal. em relação ao suspense, mas o suspense não de uma forma tensa, que pode estar em qualquer lugar, inclusive na comédia, né? São as coisas que acontecem que você fica pensando como é que ela vai resolver isso. Então, quando alguém bate na porta, quando alguém liga, quando alguém está perto de descobrir alguma coisa, mas o principal é o body horror, né? Todas as vezes que eu ficava assim, ai, não, com esse incômodo, com, não quero fazer isso, por favor, era tudo relacionado ao corpo. Então, a dor da deformação das costas abrindo, a agulha na coluna, que Nossa, essa elas, cena. agulhas por si, e assim, no início também. Não, não é porque depois fica muito pior, né? Que fica infeccionado, com pus. Mas no início também é uma coisa difícil. Tem o corpo que vai sendo furado de várias formas. Aquela cena de Sul perdendo as tripas pelas costas, quando a Elizabeth está esperando o Sul voltar pela... Esperando não, está lá definhando e quando o Sul Esperando. não volta, volta a Lore. Aí o dedo dela, tudo que a gente tem mais dificuldade de ver nesse filme, ou que geram desconforto, não são coisas que vêm a gerar um medo por qualquer outro motivo, mas é o próprio corpo. O Sim, frango que sai da bunda e sai pelo umbigo, maravilhoso. o joelho com artrite, são todas dores, assim. Dores que a gente sente, que é com os outros, a gente sente. E eu acho que a Coralie faz uma coisa também de referenciar terror muito bem. Porque eu acho que, mesmo, sei lá, mesmo estando no pôster do filme, que é um filme de terror, muita gente ficou falando, mas é terror. Ou então, tipo, falaram, não é tão terror assim. Eu acho que ela assume terror até na identidade, assim. Tem uma cena, a cena que a Elizabeth está cozinhando e tá vendo a participação da Sue no talk show. E ela vira uma bruxa ali, é genial aquela cena. Tipo, ela começa a cozinhar de qualquer jeito. E aí tem uma hora que ela levanta a batedeira e aí no roteiro tá. No roteiro tá assim, tá zzz, que é o barulho da batedeira. Ela agarra a batedeira elétrica como se fosse uma serra elétrica, tipo, e é muito isso. Até o plano que ela usa pra dirigir depois da cena remete a filme de terror. Então acho que é uma puta experiência de brincar com gênero também, a forma como ela derrama sangue no final. E a cena do frango no roteiro é ótima também, que ela brinca de novo com a fonte, né, com o negrito, deixa a fonte super alta. Eu também gosto bastante, assim, me diverti bastante lendo essas cenas também. E uma coisa que eu acho perfeita também, desses elementos de terror, primeiro que, falando do filme, é lindo que tem pouca computação gráfica e seja muito efeito prático. E aí, tem uma coisa que eu morria de curiosidade para saber como era descrita, que era o monstro, né? No final. Porque eu amo aquela parte do monstro que é só o rosto da Demi Moore de cara, de boca aberta, assim, esticado. E ela descreve exatamente isso no roteiro. Ela fala o rosto travado como quadro, como o grito, né? O quadro do grito. Isso tá no roteiro. E eu achei genial. Eu acho essa mulher uma gênia, assim. É perfeito. Porque ela escreveu isso e é o que tá no filme, assim. E é lindo. Foi muito inspirador. Eu realmente acho que é um roteiro muito incrível. Eu gosto muito de trama. Obviamente, o desenvolvimento do personagem é fundamental e os outros personagens são desenvolvidos, mas você espera principalmente o que é que vem depois, né? E você, beleza, que no início você entende que é aquela mesma história que vai se complicar e vão vindo complicações, mas mesmo assim você tem interesse porque você não sabe quais são essas complicações, né? Mas o final, que foi o que eu mais gostei, é porque chega um momento que você pensa, não, não para onde é que vai? Não tem como. Bom, e aí vai e surge mais alguma coisa. Mas não, agora tá se encaminhando para o fim. E agora surge outra coisa. Então, eu amei ser surpreendido, por mais que algumas coisas sejam já esperadas, né? Alguém, no caso do terror, alguém cometeu um erro e esse erro vai gerar um fim
que é meio tragédia também, mas isso a gente já espera. Mas tem não é só o que, mas também o como, né? E esse como é fundamental. E foi fundamental nesse game. Como é que, como é que ela vai aumentar isso? Então, foi uma das coisas que eu mais gostei, assim, de ter. Não só no filme, ver que o filme pegou muitos e muitos. O filme é quase o roteiro, né? Sim, Teve é. alguns funcionam, mas é basicamente algumas coisas são muito literais, não mudam. E eu achei incrível. Parabéns por a lei. Não sei se você vai ganhar o Oscar, mas ganhou um Ah, eu parabéns. espero que você esteja aí com pelo menos um Oscar do seu lado, Coraline. É, E mandando mensagem pra Demi Moore, poxa, você não conseguiu, né, amiga? é, É, mas no próximo, sim. No próximo, vem aí. Torcendo muito para Demi Moore no próximo Oscar. não, ótimo, por favor. Vamos falar uma cena favorita, cada um? Primeiro que eu queria comentar que uma das minhas cenas favoritas do filme, que eu acho que é das mais impactantes também, apesar de não ser tão de terror assim, mas eu gostar muito dessa cena, eu acho que ela é mais forte no filme do que no roteiro, que é quando a Elizabeth está se preparando pro encontro lá. É, eu acho que ela é muito forte no filme, mas eu acho que no roteiro tá ótima também, mas acho que ela nem foge muito, né, dessas formalidades, assim, do roteiro nessa cena. Até porque é uma cena mais séria mesmo, mas é. E, na verdade, talvez faz sentido, né? Porque como talvez seja a cena mais real do filme, acho que faz sentido também no roteiro ela tá mais direta. Mas uma cena que eu gosto muito mesmo, assim, já citei ela aqui, e foi a primeira cena que a Coralie escreveu, é a cena da aplicação da substância e da saída da sua, assim, eu acho as pausas, eu acho que ela quebra bastante a ação, assim, então, tipo, cada linha é uma coisa acontecendo, é um olhar da Elizabeth, tipo, vai tudo acontecendo com muita calma, e no filme a cena é super tensa, assim, silenciosa, eu acho que é uma cena que funciona demais pra mim, no roteiro e no filme, eu achei icônico, assim. Eu gosto muito dessa, eu também gosto dessa, mas as minhas favoritas, uma menção honrosa para aquela sequência final, por, pelos motivos que eu já falei, né, da questão do tema, da identidade, do que vem depois. Mas a que eu mais gostei foi a que mais se afasta do terror, que foi essa que você falou, do ela se preparando pro encontro, que eu achei bem parecida, na verdade. Eu achei muito, muito parecida com o que ficou no filme, mas é porque a gente consegue imaginar algumas coisas, mas o filme ele é um trabalho coletivo, né? Então o roteiro, ele não, diferente do livro, o livro também não está completo nele mesmo, porque ele precisa da pessoa que lê, que vai completar com suas próprias vivências, experiências e imaginação. Mas o roteiro ele é ainda mais lacunar, porque ele existe para que outras pessoas vivam aquilo, né? E eu acho que na tela, quando é muito bem escrito, né? Na tela você tem um impacto maior. E também porque a gente viu o filme antes de ler, né? Eu não sei em outro momento, mas eu gosto dessa cena da preparação porque eu acho que é o único momento que a gente se conecta com a personagem, de Uhum. verdade, assim. Porque o sofrimento dela é geral, porque é uma questão de identidade, que eu não presto, outra pessoa presta. E eu acho que todo mundo sofre isso de uma certa forma, mas como isso é colocado na questão feminina, que da mulher de 50 anos, que ela sempre vai ser escanteada, e a mulher novinha é só tratada como objeto, eu acho que a gente se separa mais um pouco. Mas aquele momento de ser adolescente de novo, de ficar com medo, de se expor, porque ela está se expondo do jeito que ela é ali. Então, eu, eu gostei muito dessa cena. Eu acho que ela é a mais incrível do filme inteiro. É, eu gosto também. Eu acho legal, uma coisa que eu reparei também, que eu queria comentar, é sobre as cenas que foram cortadas, eu não sei se foram gravadas ou cortadas na edição, ou se foram cortadas já no roteiro mesmo.
Eu acho que são boas escolhas também, que tem uma coisa ou outra legal, mas muitas já querem dizer o que outra cena tá dizendo, né? Eu acho que tem uma coisa que o pessoal costuma falar também, é que antes de você escrever a cena, você perguntar para que a cena serve, né? E eu acho que às vezes a gente faz isso depois só, né? Tipo, ou a gente no argumento, tá escrevendo sinopse, não tem tanta noção de quantas cenas tal ação vai durar, tal acontecimento vai durar. E eu acho que essa redução na substância, que também já é um filme grande, né? Tem isso. Mas eu acho que essa redução é muito bem feita no filme também, assim. Eu acho que são cenas que não fizeram falta. Tinha uma coisa ou outra legal, mas que não fez falta. Tipo, na cena, quando ela vai perceber o frango, né, na bunda dela. E aí, É, começa antes, né? eles gravam uma vez, param, começam a gravar de novo, aí tem, tipo, Ela vê aquilo em casa. ela vem em casa, tipo, tem toda uma construção maior, assim, Uhum. dessas cenas grandiosas. Ficou mais dramático lá na hora, né? Sim, Naquele exato. momento. Acho que dá mais pânico também. E foi interessante ver isso. Tem uma coisa que eu achei que faltou um pouco. Não faltou, não faltou. Porque a gente tá vendo o filme, você vai vivendo aquela experiência e segue a vida, né? Mas eu acho que ela escreveu a cena inicial do, do agente dela, porque ela é uma mulher que está vivendo a vida, ela foi demitida, mas teoricamente isso não é o fim do mundo, né? Então, por que usar uma substância que você não sabe? O cara colocou no seu bolso um negócio, você vai entrar no. Então, a gente tem que ir para a fábula, eu realmente concordo com isso, mas aquela cena do agente é ela dizendo: não, tá tudo acabando mesmo. Então, não é um reforço, que ó, por ser reforço, pode ser retirado, né? Porque o essencial é a demissão. Mas é meio que o mundo dela acabando em todos os lados. Então, ela não só, o programa dela não só acaba, como a gente também acaba com ela, a coisa da embaixadora da pasta de dente também termina, tudo termina. Então, isso sim faria com que uma pessoa dissesse, nossa, minha vida acabou. Não só isso, eu acho que mas tem coisas que a gente só vê porque a gente está prestando muita atenção, né? E tem acesso a outras informações. Bom, eu anotei muito mais coisa, mas eu acho que também. Acho que isso é uma das partes mais legais. Eu acho que é um dos motivos da gente ter começado o podcast também, que é estudar roteiro, assim. E, tipo, a quantidade que eu tinha anotado de coisa em 15 minutos de filme foi bizarra. E eu comecei a me controlar um pouco mais, assim. Mas é realmente, assim, eu acho que a gente não tem, acho que a gente cria um hábito né, de não ler roteiro que é muito importante, assim. Eu acho que a quantidade de referência que a gente possa vir um dia quando for escrever, terror ou não, de lembrar de alguma coisa que a Coralie faz no roteiro da Substância, a chance é grande, assim, porque ele me marcou muito ler e eu fiquei feliz que foi nosso primeiro roteiro. Foi nosso primeiro episódio, nós somos dois roteiristas estudando roteiro e espero que essa nossa conversa possa ajudar outras pessoas a estudar roteiro também. E espero que vocês tenham gostado. A gente vai pensar em mais coisa com tempo, tanto de formato, com possibilidades que a gente pode fazer, mas tô animado de começar esse podcast com você, meu amigo querido Polon. Eu também eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz que ficou muito legal, eu acho que ficou legal. E vamos continuar estudando juntos. E a gente fala qual vai ser o próximo Ah, acho que episódio? não, acho que não. Tá surpresa? Tá bom. Tá bom? Quem tiver vivo vai É. ouvir. E sigam a gente nas redes sociais, mais informações na descrição do episódio. Comentem, contem pra gente o que vocês acharam, compartilhem, e é isso. Beijo. É isso, valeu. Pump it up. Só de eu cantar. Don't you know, pump it up. Isso ou o trap do Trapa Trap.